Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como consumir uma API usando o ABAP. Para consumir uma API, você precisa fazer uma conexão HTTP ou HTTPS. Então, para facilitar esse processo, eu criei essa classe que eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar o link na descrição do vídeo, que ela facilita esse processo, ela faz o trabalho duro. Então, vamos dar uma olhada como que está essa classe. Essa classe tem basicamente dois métodos: o request, que vai fazer request de fato, e o request teste, onde eu mostro como você vai fazer diversos tipos de request, uma request get, uma post, uma put, delete, como você enviaria dados de formulário como se fosse uma página mesmo, como você envia um arquivo de texto para o servidor e como você envia um arquivo binário. Então, se vocês quiserem ver como funciona a request, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar nesse método e olhar aqui como eu faço a request, tá? Agora a gente vai ver como a gente testa essas requests, tá? Eu vou executar junto com vocês, debugando, e eu vou explicando no processo, beleza? Então vamos lá. Vou executar essa classe e vou executar esse método de teste. Eu já tinha deixado um breakpoint preparado, então vamos lá. O que faz esse método de teste? Ele usa uma API que chama crud.crude.com, que é para a gente testar CRUD, tá? Então já está preparada para isso. Ela tem um hash aqui, tá vendo? Isso aqui é um hash que é válido para mim. Então, conforme eu for testando aqui, vai funcionar. Só que para você não vai funcionar. Por quê? Quando vocês forem testar, provavelmente esse hash vai ter expirado já. Então, entre nesse site e para vocês vai aparecer outro hash. Então, vocês modifiquem esse método e colhem aqui o hash correto para vocês, tá? Porque senão não vai funcionar o teste. Então, como a gente vai testar um CRUD, as quatro operações, a gente vai fazer um CRUD de aeroportos, tá? Então, aqui na URL, no finalzinho tá do que se refere, aeroportos. Então, a gente vai cadastrar um aeroporto, modificar, consultar e deletar, beleza? Então, já estou carregando esse aeroporto aqui. E a URL base para as requisições vai ser essa daqui, tá? Então aqui eu já estou convertendo a estrutura do aeroporto que está aqui para JSON. Então está aqui o JSON. Agora eu vou voltar lá para o exemplo. E a gente vai começar a preparar a nossa requisição. O método que faz a requisição é esse aqui, o request. E ele usa basicamente duas estruturas. Uma para request e uma para response, tá? Então a gente passa a request e ele te devolve uma response. Basicamente é esse o funcionamento. Dentro da request tem os campos de request. Então, por exemplo, aqui tem a URL onde a gente vai fazer a request, o método que a gente vai usar, get, post, etc. Cabeçalhos da requisição, eu vou passar aqui. Dados de formulário, caso eu queira passar isso, eu vou passar nesse data. Se eu quiser passar alguma coisa para outro lado, tipo um JSON, um XML, a gente vai passar no corpo da requisição, que é aqui. Aqui tem o xbody, que é o corpo da requisição também, só que em formato binário, tá? E aqui a gente vai passar arquivos para o outro lado. Aqui na resposta, a gente tem os seguintes campos. Status, né? 200, 404, esse tipo de coisa. O texto do status vai vir nesse campo. Aqui vai vir a resposta da requisição, somente o corpo, tá? Da resposta. Aqui vai vir o corpo da resposta também, só que em formato de tabela, tá? Cada linha da resposta vai ser uma linha nessa tabela. Xbody é a resposta também, só que em formato binário. Cabeçalhos da resposta. E aqui tem a data e hora de início da requisição e data e hora do fim da requisição, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui é definir o cabeçalho do que eu estou enviando para o outro lado. Como eu vou enviar um JSON no corpo da requisição, eu tenho que definir no cabeçalho que é um JSON. Senão o servidor não vai saber o que é aquilo, tá? Estou definindo a URL. Eu vou fazer uma requisição nessa URL, né? Como eu vou fazer um cadastro de aeroporto, eu tenho que fazer um post, tá? Então eu vou fazer nessa URL aqui.
O método vai ser post e o corpo da aquisição é o JSON que eu quero enviar para o outro lado. Esse daqui. Pronto, a minha request está pronta para ser enviada para o servidor. Eu vou executar, vou apertar F6 e vamos conferir a resposta. Aqui tem o status de retorno, voltou 201. Aqui tem o texto do status, que é created. Aqui tem o corpo da resposta, tá? O que o servidor mandou para a gente. Mandou um JSON também. É basicamente o mesmo JSON que a gente enviou para ele, só que ele retornou um campo a mais aqui, que é esse ID, underline ID, que é um ID que ele gera lá, né? Cada objeto que você cria, ele gera um ID para esse objeto. Então esse é o ID que a gente vai usar nas outras requisições, porque a gente fez um post, a gente criou um aeroporto lá. Então quando a gente for modificar esse aeroporto, fazer um put, a gente vai usar esse ID. Quando a gente for fazer um get para consultar esse aeroporto, vai usar esse ID. E quando for fazer um delete, vai deletar com esse ID. Tá? Então esse ID vai ser muito importante nas próximas requisições. Então a gente vai ter que extrair ele, vai ter que pegar esse ID e armazenar numa variável para usar depois. Tá? Aqui tem o corpo da resposta, só que em formato de tabela, né? Cada linha da resposta vai ser uma linha nessa tabela, né? Como só tem uma linha, só fica uma linha aqui também. Xbody é o corpo da resposta, só que em formato binário, tá? Se você precisar, tá aqui. Cabeçalhos da resposta, então, caso você precise, né, extrair alguma coisa, você pode extrair daqui. E a data e hora que a requisição foi feita e a data e hora que a requisição terminou. Beleza, então fizemos aqui uma criação do aeroporto, tá? Aqui ele vai pegar a resposta, o corpo da resposta que veio e vai jogar nessa estrutura, tá? Só para a gente pegar aquele campo underline D que o servidor gerou. Vou executar aqui a conversão então do JSON para estrutura. Aqui então voltou o ID que a gente vai precisar depois, tá? E vamos continuar. A próxima requisição é uma requisição GET, tá? Então eu estou limpando aqui a request e a response. Vou definir a URL, que é a URL base mais aquele ID que foi retornado, aquele underline ID. Então a URL fica assim, com a mesma de anterior, tá? Que era aquela até o aeroporto, só que aqui tem uma parte a mais, que é barra e aquele ID retornado, porque eu estou fazendo uma operação em cima desse objeto, certo? Método get, pronto. Já montamos a nossa requisição, agora eu vou executar. Vamos dar uma olhada no que voltou do servidor. Status 200, ok. O corpo, ele mandou basicamente o mesmo JSON, tá? A gente enviou para ele. E aqui eu já expliquei, né? A mesma coisa. Corpo da resposta em formato de tabela, corpo binário, cabeçalhos de resposta, data e hora de requisição e de volta. Beleza, vamos testar agora put. Mesmo processo. Vou definir que a gente vai mandar um JSON para o servidor, então tem que mandar esse cabeçalho. A URL vai ser a mesma, com o ID lá no final, para a gente atualizar esse objeto. O método é put e o corpo é o JSON que a gente quer atualizar. Vou executar essa request e vamos conferir o que voltou. Status 200, ok. Não voltou corpo, né? Porque a gente atualizou, então nesse caso o servidor não está retornando. Não tem problema, tá? Ele não precisa retornar sempre. E o restante é a mesma coisa que a gente já viu, tá? Agora a requisição delete. Eu preciso setar a URL, que é aquela URL com o ID do objeto. Essa daqui. Método delete e vou executar. O servidor retornou aqui 200, ok. E não retornou corpo de resposta, nada disso, tá? Normal. Funcionou. Agora, depois que a gente já viu as 4 operações, post,
que é post, get, put e delete, a gente vai fazer um teste diferente, que é simular como se fosse um formulário de uma página, tá? A gente vai enviar campos para o servidor. Como que a gente faz isso? Dessa forma. A gente vai preencher essa tabelinha aqui, ó, request data. É aqui que você vai passar campo a campo. Então aqui eu estou passando o campo ID com o valor 4 e depois eu vou passar nome, valor José da Silva. Então estou passando 2 campos para o servidor, ó, tá? Aqui eu vou passar o tipo de conteúdo multipart / form data, que é o tipo que você envia quando você está enviando dados de formulário, tá? Você vai usar esse tipo. E a URL a gente vai mandar para esse outro site, que é o http:/bin.org, esse /anything, que você pode, lá nos exemplos, está falando para usar assim, tá? Talvez dá até para mudar isso aqui depois, para ver se funciona, tá? Mas vamos testar com essa URL. Método vai ser post, tá? Quando você manda campos de formulário, o método é post. E vamos ver o resultado dessa requisição. Vamos conferir aqui. Voltou 200, status ok, corpo da requisição. Ele mandou um JSON, só que está meio difícil de ler, né? Tá tudo numa linha aqui. Então você pode mudar aqui a view para text in browser. Aí fica bem melhor para você ler. Então aqui, esse site, tudo que você envia para ele, ele te devolve na resposta. Justamente para você testar a sua API. Como a gente enviou 2 campos de formulário, tá aqui, ó, form com o campo ID e o campo nome, conforme a gente enviou, tá? Ó, o content type a gente tinha mandado multipart / form data, certinho, ó. Tá aqui. Então, dessa requisição também funcionou, de formulários, tá? Agora a gente vai testar enviando um arquivo de texto. Vou limpar aqui a request e a response, vou setar a URL, método post, e arquivo, você vai preencher esse campinho aqui, ó, file, tá? Então, vou mandar um arquivo, você tem que passar o nome do arquivo. O MIME, o que esse arquivo é? É um texto, então plain text, é um JSON. Passa aqui application, JSON e assim por diante. E o path é o caminho do arquivo, tá? Aonde esse arquivo tá? No servidor. Eu já fiz o upload desse arquivo para o servidor antes de executar esse teste, tá? Então tem um arquivo lá no diretório /temp/teste.txt, que é um Linux, tá? Certifique-se que o arquivo existe, tá? Antes de executar. Então vamos enviar esse arquivo, tá aqui a tabelinha, tá? Você pode enviar mais de um arquivo. E tá vendo esse campo content? Se você quiser passar o conteúdo do arquivo aqui, você pode, mas ele tem que ser em binário, tá? Em X-string. Se você não tem, você tem somente o arquivo no disco, você pode passar aqui o caminho do arquivo no servidor. Aí você tem essas duas opções. Ou você passa o conteúdo, ou você passa o caminho do arquivo. Aí a própria classe vai carregar o conteúdo do arquivo antes de enviar a requisição. Então vamos lá, vamos executar essa requisição. Vamos conferir a resposta. Voltou aqui 200, ok. Corpo da resposta. Vou mudar aqui a visualização. A gente enviou um arquivo de texto, então tá aqui, ó, content type plain text, content length 16, content disposition e file name e o conteúdo daqui, ó. Linha 1 tem uma quebra, linha 2 tem uma quebra de novo. Então esse arquivo txt, ele é um arquivo simples com 2 linhas, linha 1 e linha 2. Então tá aqui o conteúdo dele, deu certinho, tá? Vamos voltar. E agora a gente vai fazer o nosso último teste, enviando um arquivo binário. Então vou limpar aqui a request response, vou setar o URL e o método post. Aqui eu vou preencher novamente a nossa estrutura de arquivo, nome, agora é um PDF, é um arquivo binário. O MIME do PDF é application/pdf. E o path é esse aqui, tá? Eu peguei um PDF que já estava no servidor, tá, pessoal? Tá nesse arquivo, nesse caminho aqui, ó. USR, share, cups, data, top secret. É um arquivo de teste do cups, tá?
É um serviço de impressão do Linux. Beleza, vamos fazer request. Vamos conferir a resposta. Tá aqui o status, ok. Vamos dar uma olhada no corpo da resposta. Tá aqui o nosso PDF, tá? O conteúdo do PDF. Em vez de estar binário, o servidor converteu para base 64, tá? Que é uma outra forma de representar dados. Então, se você pegar todo esse texto até o final e você jogar num site, tem muito site que faz isso, você conversor, né, de base 64 para binário, aí você consegue baixar, renomear para tipo arquivo.pdf e você abrindo você vai ver o conteúdo, tá? Eu já fiz esse teste, funcionou, tá? Isso aqui tá válido. E as demais informações estão aqui também. Concluindo, pessoal, testamos os principais tipos de requisição e todos funcionaram conforme esperado. Se você gostou do vídeo, se essa dica te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, comente caso você tenha alguma dúvida e pratique, porque isso vai te ajudar a fixar o que você aprendeu. Até mais!